A paz do Senhor, meus irmãos. Daqui a alguns instantes nós estaremos com o pastor César Moisés de Carvalho, pastor, escritor da nossa casa publicadora, trabalhando um tema bastante oportuno para este tempo, que é o pentecostalismo e a cura divina, ou o modo como o pentecostalismo trabalha o tema da cura divina, certo? Nós estamos aguardando a chegada do nosso pastor César Moisés. Muitos irmãos já estão chegando aqui para estar conosco e você que está nos assistindo agora, eu peço que você compartilhe esse vídeo com algum outro irmão e não perca a oportunidade de estar aqui conosco, aprendendo e também interagindo a respeito deste tema tão importante, certo? O tema da cura divina. Deus abençoe. Nosso pastor César acabou de chegar. Nós estaremos o aceitando aqui agora e estaremos dando início ao nosso bate-papo. Muito bom. Deus abençoe a cada um dos irmãos que já chegaram aqui, já estão aqui conosco. Nosso pastor César acabou de chegar. Com alegria nós o saudamos em nome de Jesus. Estou muito feliz em poder estar aqui contigo, pastor, meu amigo. Já há alguns dias nós estávamos planejando essa live. Há alguns dias estávamos já tentando encaixar, né, na agenda do pastor, e aprove ao Senhor termos este momento, e quero já expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e por você ser esse homem tão acessível, tão humilde e inteligente também, que se deixa ser utilizado pelo Senhor para edificar a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus e a igreja brasileira de modo geral, pois sabemos a extensão do seu trabalho, né, a extensão do ministério que Deus ele tem lhe concedido. Muito prazer, pastor César. Eu quero lhe facultar essa oportunidade para se apresentar aos irmãos aqui do meu Instagram, que porventura acho difícil, mas que porventura não lhe conheçam ainda, tá? Então fique à vontade em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, irmão Emanuel, é um prazer poder estar aqui participando com vocês, né? Participando dessa live abençoada. Nós já conversávamos, como você disse, por um tempo, para fazer esse momento, conversarmos com os irmãos, principalmente por conta dessa situação que nós estamos vivendo no mundo, né? A questão da pandemia não é uma questão do nosso país, é uma questão mundial, global. E é fato que dentro dessas situações calamitosas sempre nós nos deparemos com dúvidas a respeito de questões relacionadas à cura divina, né? Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo César Moisés Carvalho e trabalho, né, na CPAD, moro no Rio de Janeiro há 14 anos e estou aqui para participar dessa conversa com o nosso irmão Emanuel, que é para mim uma pessoa que eu só vi pessoalmente uma vez, mas eu tenho grande apreço, grande admiração pelo modo como Deus usa a sua pessoa, né? Então eu tenho bastante reverência, respeito sobre isso, porque eu sei da importância de um ministério de socorro dentro da área da cura, que é um ministério de socorro, né? De socorrer a pessoa que está necessitada. E apesar de Deus não ter me agraciado com esse ministério, eu acho ele muito lindo, esse dom. E para mim, eu quero lhe dizer já desde o início, para mim, eu escrevo, eu ensino, e eu sei que você também tem uma veia literária, também tem a facilidade de pregar, de ensinar. Então você conta hoje, com certeza, aqui com a minha admiração, tá? Eu estou mais admirado do que você em relação a mim.
Então, para mim é um prazer. Quando você diz, como você disse aí no início, sobre acessibilidade, confesso para você que eu fico até meio com vergonha disso, sabe? Porque isso deveria, na verdade, ser uma prática comum, né? As pessoas serem acessíveis aos irmãos, às É irmãs, para verdade. poder atender. Mas é algo meio que parece meio que raro, que quando existe alguém com essa postura, aí é digno de você fazer essa observação que você fez. E para mim, eu fico muito feliz. Isso para mim é realmente uma alegria poder servir, poder estar acessível para servir. Amém. Reverendo, infelizmente essa questão da acessibilidade é algo muito difícil, confesso ao Senhor, entre os escritores brasileiros, que eu às vezes tento ter acesso e contato, Uhum. poucos são os que retornam com humildade, com graça. Confesso ao Senhor que eu tenho mais acessibilidade com escritores internacionais, como Craig Kinner, John Ruthven, James Shelton, por exemplo, três que eu tenho a oportunidade de recorrentemente conversar, do que alguns outros, infelizmente, no nosso país. Então, irmãos, estamos aqui, nosso pastor César, ele é autor da CPAD, e eu confesso ao Senhor uma coisa, eu só tenho um livro seu, Só o pedagogia. certo? Uhum. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o Pentecostalismo e Pós-Modernidade, Eu achei que você tinha mas esse eu aqui, ó, que acredito... combina mais com você, ó. Não, não, Milagre não. de Jesus, eu achei que você No, tinha esse. no período que eu estava, que saiu essa revista e esse livro, eu estava dando aulas aos adolescentes com a lição de adolescentes. Aí não tive como comprar este livro aí. Ah, sim. Mas eu me lembro bem da matéria que saiu na revista Obreiro, sua, sobre experiência pentecostal e hermenêutica, né? Hermenêutica e Sim, experiência pentecostal. E eu acredito que foi esse ensaio aí que deu o pontapé para o seu livro sobre foi, pentecostalismo e pós-modernidade, não é isso? foi isso mesmo. Foi Muito bom, exatamente muito aí que bom. foi o pontapé. Pastor, o senhor tem canal no YouTube? Então, eu não tenho mais o canal, não tenho mais a fanpage, então eu estou só com o Instagram mesmo agora, no momento, entendeu? Pronto. Então, eu convido os meus irmãos aqui do meu Instagram a seguirem o pastor César. Ele ainda está sem o canal no YouTube. E convido todos também a seguirem o meu canal no YouTube. Tem algumas mensagens, alguns ensinos. Essa live vai ficar gravada e nós estaremos postando no nosso canal para os irmãos que não tiveram a oportunidade de pegar desde o início. Então, vai ficar disponível lá essa live. Então, vá no YouTube e procure Emanuel com dois M's, Emanuel Martins. E você vai encontrar o nosso canal. Então, nos siga, assine o nosso canal para você também ficar por dentro deste tema e de outros que nós vamos tratar. Então, pastor, vamos dar início à nossa exposição de hoje. Os irmãos estão aqui já desejosos de aprender mais um pouco, conhecer mais e também de compartilhar as experiências e as opiniões a respeito deste assunto. Então, a cura divina é um assunto que tem se tratado até com um certo ar de jocosidade e de irreverência por parte de muitos que esposam a doutrina cessacionista. Para os nossos irmãos que não são inteirados com estes termos técnicos, o cessacionismo é uma doutrina principalmente comum entre os irmãos de confissão de fé calvinista, reformada, e essa doutrina ela vai afirmar o seguinte, que os dons de poder, ou os dons com aquele caráter mais extraordinário, como os dons de 1 aos Coríntios, capítulo 12, ficaram restritos ao tempo e época dos apóstolos. Então, é comum você ver, ouvir e ler o cessacionista dizer que com a morte do último apóstolo, ou com a finalização da inscrição da Bíblia Sagrada pela pena do apóstolo João, então os dons espirituais como curas, milagres, línguas, profecia, perderam a sua utilidade. Então, nós vamos discorrer a partir do ponto de vista histórico, pastor,
quebrando essa premissa, que é comum o cessacionismo afirmar que nós não temos evidência na história, não temos evidência histórica da atuação ou da presença dos dons espirituais, no caso, o dom em apreço na nossa live, ou melhor, os dons em apreço na nossa live, que são os dons de curar. Então, começando do Novo Testamento, nós vamos ver, primeiro, que estes dons, os dons de curar, eles não estavam restritos às personalidades apostólicas. Nós vamos ver desde essa questão, sim. Essa questão, Emanuel, ela é muito importante que você está abordando já de início, porque é um dos argumentos cessacionistas, né, utilizados, que Deus só usava os apóstolos. E você já vai agora mostrar, né, Deus usando no período apostólico ainda pessoas que não eram do colégio apostólico. Então a primeira coisa, a primeira premissa que já se quebra é essa aí. Prossiga, mas só para ficar bem claro. Muito bom. Então, Marcos capítulo 9, versículos 38 e 39, os discípulos vão chegar para Jesus tentando fazer com que Jesus proíba um indivíduo desconhecido, pois este estava curando, expulsando demônios, sem ser do colégio apostólico. Tanto é que Jesus vai dizer, olha, aquele que expulsa demônios em meu nome, após isso não vai sair por aí falando mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então, de início, lá em Marcos capítulo 9, já temos um não apóstolo. Alguém que, enquanto Jesus estava na terra, com o seu colegiado apostólico, os 12, nós temos uma pessoa que não era do grupo dos apóstolos, mas que já exercia este dom extraordinário, que nós vamos ver que os evangelistas comumente vão colocar a expulsão de demônios como sendo uma espécie de cura por Jesus. A gente vai ver isso principalmente em Mateus capítulo 8, versículo 17. O texto diz que Jesus curou a muitos enfermos e expulsou muitos demônios com a sua palavra. E eu faço essa associação com tranquilidade por conta da exegese. Jesus curou enfermos e expulsou demônios. Ali tem a conjunção kai, e o kai no texto grego vai juntar a cura com expulsão de demônios como se uma coisa fosse inerente à outra. Então, nós temos 72 discípulos enviados por Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 9, e estes 72 estavam incumbidos de quê? Curar enfermos, expulsar demônios, e tanto é que voltaram maravilhados, animados, dizendo, Senhor, mestre, nós expulsamos demônios em teu nome os demônios se submetem. Né? E Jesus diz, olha, não vos alegreis por isso, mas porque o vosso nome está inscrito no céu. Outro personagem não apostólico é o Ananias. Pastor César, Deus escolheu um não apóstolo, um desconhecido discípulo da igreja em Damasco, para, digamos que, ungir aquele que seria o principal apóstolo, o apóstolo Paulo. Não é uma ironia? Aquele que é idolatrado, é uma ironia. Sim. Aquele que é idolatrado por cessacionistas, reformados, né, pastor? Mas sabe o que é interessante, Emanuel? Da ironia de Deus, se você me permite voltar no primeiro texto que você utilizou. Sim. Em Marcos capítulo 9, né, que você leu o texto de Marcos capítulo Exato. 9, versículo 38 aí e 39. Se você voltar ali, né, nos versículos 14 até o versículo 29, você vai encontrar o seguinte. Jesus Cristo passa a noite orando e ele então, quando desce, ele encontra os seus discípulos à voltas, tentando expulsar o demônio de um adolescente, de um rapaz, e eles não conseguem, eles estão disputando com os escribas, eles estão brigando teologicamente qual que é a fórmula mais certa para exorcizar. Ou seja, a pessoa está ali sofrendo e eles estão discutindo teoria e vaidade, né? Porque a discussão teológica,
ela envolve muita vaidade, o ego. É verdade. Quem é que ganha, entendeu? Então, o pai do menino queria simplesmente que o seu filho fosse liberto. A pessoa que está com necessidade, ela não está preocupada se você é catedrático, ela está preocupada em receber a bênção de Deus que ela está buscando. Então, aí o Senhor Jesus Cristo é chamado, que eles não conseguem expulsar, nem os escribas, que eram os doutores da lei, nem o colégio apostólico que andava com Jesus. E aí o Senhor Jesus vem e expulsa o demônio. Jesus expulsa, o menino é liberto, e depois no caminho, eles começam a brigar entre si para saber quem é o maior, os discípulos. E Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficam calados porque eles estão envergonhados. Imagina, eles acabaram de sair de um vexame. Olha a ironia do evangelista Marcos. Eles acabaram de sair de um vexame de não expulsar um demônio, discutem quem é o maior entre eles, né? Olha bem. E, na sequência, o evangelista Marcos conta a história de uma pessoa que sequer fazia parte do colégio apostólico, que tinha graça de Deus para expulsar demônio. Os que andavam com Jesus não tinham. Olha bem, isso aqui, na verdade, é uma ironia. Não, é uma ironia no sentido lato e literal da palavra. Eles fazem isso, que é o que eles chamam de... Eles chamam de perícope antitética, que é justamente para contrastar. Sim. Então, é colocado aqui para fazer o contraste, mostrando a postura deles arrogante, discutindo teologia e não sanando o problema, e não tendo graça de Deus para sanar. Depois, a postura deles ao quererem ser melhores um melhor do que os outros, e depois a postura deles enciumados, porque tinha um que sequer andava com eles, sequer andava com Jesus, mas tinha comunhão com Deus e expulsava demônios, em nome de Jesus. Então, assim, isso aqui, na verdade, está para mostrar como que Deus usa pessoas anônimas, pessoas que não fazem parte do clube, sabe? Exato. Do clubinho teológico, do clubinho denominacional, do clubinho de privilegiados, do clubinho oficial, daquele que tem o título. Porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado, entre aspas, né, em abençoar os seres humanos, em socorrer os seres humanos, e em achar pessoas que sejam canais, que se deixem ser usadas por Deus para isso. Então é muito importante observar esses aspectos sutis da palavra de Deus, que são irônicos, propositalmente irônicos, para nos levar a esse choque. Entendeu? Então, esses exemplos que você está citando, do exemplo dos 70 ou 72, que há essa variação, essa discussão, o que não é nem um pouquinho importante, se eram 70 ou 72, é o fato de que não deveria ter só homem nesse grupo. Já que o ministério de Jesus era sustentado também por mulheres, do ponto de vista financeiro, patrocinado por mulheres. Então, muito provavelmente, haviam mulheres entre esse grupo. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas também a Bíblia não diz e nem desdiz. Então, quer dizer, fica aberto. Mas eu acredito, como eu acredito que você também deve acreditar, que tinha mulheres que andavam com Jesus, que ouviam os ensinos de Jesus e eram discípulos de Jesus. Sim. Muito provavelmente. Então, essas pessoas foram inclusas. Quando Jesus estabelece a grande comissão, que é a tarefa de pregar, evangelizar e batizar, que inclui o evangelho integral, que também contempla a cura divina, ele não disse aquilo para os 500, para os mais de 500 que estavam ali, não era só homens. Na ascensão tinha mulheres. Então a ordem... O próprio livro de Atos revela isso, né? No capítulo 1. De maneira muito clara. Então, assim, essas pessoas foram revestidas de poder e essas pessoas foram incumbidas de fazer o trabalho que precisa ser feito. Só para a gente pensar um pouquinho sobre isso também. Muito bom. E essa sua fala me lembrou, embora a prática carismática seja diferente, mas me fez lembrar do que acontece com Moisés em Números 11, Sim. Né, quando Josué fica enciumado. Sim, né? exatamente. A Bíblia diz que Eldad e Medad não estava no clube, né? No clubinho, sim. Não estava lá, né, no grupo fechado, estava do lado de fora do arraial, profetizando. Que eram 70 também. Né?
Eram 70 Exato. também. Tinha 68, Exatamente. tinha 68 na tenda, né? E 2 E retardatários 2 brasileiros fora. estavam atrasados, entendeu? Se eu vivesse naquele tempo, eu acho que eu era um desses Um dois. desses, mas ia receber do mesmo jeito, Com certeza. entendeu? Então, veja só que interessante, né? A comparação. Esses 70 inscritos, 68 haviam recebido, 2 fora, e Josué vai enciumado se queixar com Moisés. Sim. E a resposta ela é bem Para proibir, interessante, né? porque Proíbe. lembra, exato, proíbe-o. Lembra a resposta de Jesus, né? Então, Sim. nós temos esse indivíduo aqui, que o Senhor trouxe uma informação muito interessante, que Marcos vai mostrar esse contraste. Nós temos os discípulos que andavam com Jesus, E não foram usados. preocupados, né? Preocupados com tantas coisas Com e grandeza, o né? essencial que era expulsar o demônio, não conseguiram, e Jesus lhe censura algo que Sim. isso aqui eu peço que a gente deixe para uma resposta que a gente precisa dar. E outra coisa interessante é que o sensacionista vai dizer que os apóstolos sempre foram eficazes na execução da cura. E aqui é um caso claro de que nem sempre houve eficácia na prática de cura divina dos apóstolos, né? Tanto é que nós vamos ver Paulo não conseguindo expulsar a enfermidade de Timóteo, recomendando até mesmo que ele usasse junto com a água um pouco de vinho, não consegue curar Trófimo, que deixa ele doente em Mileto. Não consegue se autocurar. Exato. Ele tinha um espinho na carne. E outro detalhe interessante é que Paulo ele não estava perdendo o seu poder curador, como argumentam os sensacionistas. Por quê? Porque já próximo do fim do seu ministério, o que é que acontece em Atos 28? Ele chega na ilha de Malta, encontra o pai de um certo Públio com infecção intestinal, né? Disenteria e febre, sintomas de infecção intestinal, e ele cura o pai de Públio, cura todos os enfermos da ilha, isso já próximo do fim do seu ministério. Então, não houve um esfriamento nos dons de curar. Pelo contrário. O problema é, exato, o problema é o óculos que eu coloco para ler a Escritura e tentar entender a natureza dos dons de curar. É isso aí. Nós vamos ver que esses dons de curar, eles não operam conforme a vontade do agente. Não. Paulo vai deixar bem claro em 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou abrir aqui que eu não tenho a facilidade de decorar, mas 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8, o texto vai nos dizer quem é que age nos dons, né? Sim. Capítulo 8, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Então, os dons operam debaixo da agência, da instrumentalidade do Espírito Santo. Nós temos em Atos capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele homem paralítico, aquele paralítico da porta do templo, e eles vão dizer assim no versículo 12: porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Ele está admitindo, olha, não fomos nós, por nosso poder, virtude aqui é dinamis, não foi o nosso poder, não há poder em nós. Poder residente. Exato, que faça com que esse homem se levante, mas foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que resolveu exaltar o nome do seu santo filho Jesus. Então, a natureza dos dons de curar, caros irmãos que estamos assistindo, é o seguinte: Deus operando através dos seus instrumentos para conceder saúde à pessoa que está necessitada. Então, temos outros casos, né? Por exemplo, Gálatas 3 e 5 vai nos dizer que na Galácia Deus estava operando prodígios, atos poderosos. E, pelo que me consta, não havia presença apostólica então, no momento que Paulo escreve esse texto naquela região. Então, o que é que nós temos visto? Operação dos dons de curar sem a presença apostólica. E isso nos mostra, caros irmãos, pastor César, claramente que não dependia da presença ou da agência de um apóstolo para Deus
agir nos dons de curar. Esse é um argumento extremamente frágil e muito bem refutado, como você acabou de fazer aí biblicamente. Tranquilamente, esse problema ele não subsiste. Mas aí entra um segundo problema, se você me permite, que é o problema Sim, que parte também, não apenas dos que creem, mas até não apenas dos que não creem, mas também até dos que creem, que é o seguinte problema. Mas por que Deus não cura todos? E aí, se você me permite, eu diria o seguinte. Nós temos um problema herdado, né, da modernidade, problema do iluminismo, que é o problema do racionalismo. Então o racionalismo, sim, ele tem a pretensão de responder tudo. Não existe nada que possa ser inexplorado, não existe nada que possa ser irrespondível, tudo tem que ter uma resposta. Só que isso é, no máximo, uma postura arrogante e, no mínimo, uma postura ingênua. É óbvio que nós não temos sim. respostas para tudo. Nem Jesus tinha, em determinados momentos. Perguntaram para ele se ele sabia o momento da vinda dele. E ele, na sua forma humana, falou, olha, eu, daquele dia e hora, nem eu, nem os anjos, só o Pai. Então por que eu, César Moisés, vou querer ter a pretensão de saber por que Deus cura uns e não cura outros? Eu não tenho como saber, Exato. e me permita, nem você. Exatamente. Nenhum de nós. Então, assim, é uma das coisas que o pentecostal precisa aprender. Quem tem resposta para tudo é o reformado, porque ele tem um manual que contempla todas as coisas já naquele manual. O pentecostal, né, até porque ele crê que já está tudo predestinado, já está tudo predefinido, então não tem mesmo nenhuma surpresa. O pentecostal não. Nós pentecostais acreditamos, né, ainda que com as limitações da queda e tudo, nós acreditamos num livre-arbítrio, numa livre agência. Então, para a gente, o Isso. espírito sopra onde quer. A gente não sabe, é imprevisível esse caráter. O espírito não é imprevisível, o espírito é muito bem definido, ele sabe muito bem para onde ele está indo, mas nós não temos essa previsibilidade. Nós estamos, em relação ao espírito, numa situação de imprevisibilidade. Nós não sabemos onde o espírito soprará, onde é que ele vai operar nesse momento, onde é que ele está operando nesse momento. Então, é uma das coisas que a gente precisa responder, e essa resposta não está na Bíblia necessariamente, porque ela não é uma pergunta bíblica. Por que não cura todos? Então vai lá no hospital, cura todo mundo. Eles dizem isso. Agora de Covid, por que vocês não oram e a pandemia vai embora? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos dias de Jesus caiu Torre de Siloé, matou gente. Jesus não impediu João Batista de perder a cabeça. Jesus não se E nem o auto-impediu de sofrer. ressuscitou, né? Não, nem ressuscitou. Então, E meu nem o querido, ressuscitou. para com esse tipo de coisa, que isso aí é um argumento falacioso. Entendeu? Então, os nossos queridos irmãos que têm dúvida, eu até entendo, porque eles são crentes e creem na cura. Mas eu queria dizer-lhes isso. Eu sei que pode não consolá-los, mas infelizmente eu estou sendo extremamente honesto aqui. Nós não temos essa resposta. Por que Deus cura uns e não cura outros? Faz parte do seu processo, né, do seu atributo de soberania. Então, eu não tenho como definir isso. Nem você. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente precisa se deixar ser instrumento, e quem estiver na agenda divina para ser curado, será. Exatamente. Eu me arrisco, pastor, a tentar, naquilo que a gente consegue ver, naquilo que a gente consegue enxergar na Escritura, eu me arrisco a elencar 4 motivos. Uhum. Eu consigo enxergar na Escritura pelo menos 4 motivos do porquê algumas pessoas não são curadas. Sim, sim. Isso para mim é bastante dolorido, porque infelizmente agora em janeiro eu perdi meu sogro. Né? Orei por ele várias vezes. Várias vezes orei por ele. Várias vezes eu, particularmente, tenho o costume de orar em monte. Sim, sim. Eu tenho esse costume. Sim. Pelo isolamento, Sim. pelo fato de eu poder, né? Nada espiritual, não vejo graveto de fogo, Sim, não. É apenas, assim como Jonathan Edwards, Charles Finney se retiravam para a mata para orar, eu tenho esse costume. Então nós íamos para esse for um mau costume, esse mau costume pega em muita gente. Pega, é verdade. Tem coisas bem mais exóticas por aí.
Isso Com aí vai ter, isso certeza. é bênção, fica tranquilo. Daí, não tivemos a cura, né? Sim, Tivemos a cura eterna e permanente, porque ele está ao lado do Pai, claro, e louvamos a Deus por isso. Mas assim, quando eu olho para a Escritura, eu consigo enxergar pelo menos 4 respostas. certo. A primeira que eu vejo é a ignorância. Muitas pessoas não são curadas porque não sabem que a cura lhes é disponível, conforme nós cremos na nossa declaração de fé, Uhum. conforme conseguimos enxergar na Escritura, nós cremos que a cura faz parte da redenção, como o Senhor bem citou aqui. Né? Nós cremos numa salvação integral, Integral, total. o evangelho integral. Né? O evangelho todo para o homem todo. Todo. Essa ideia de que o corpo não importa, isso aí é herança do gnosticismo. Sim, sim, Né? certo. E uma herança daquele catolicismo pós-Constantino, onde a igreja deixou de ser perseguida, e há indícios históricos de que os irmãos daquele tempo viam com um olhar muito positivo o martírio, e muitos procuravam ser Sim, martirizados. Então, quando sim, a perseguição cessou, o que era que acontecia? Já que não existia perseguição, não tinha-se a possibilidade de submeter o corpo a um sofrimento, então o que é que muitos faziam? Submetiam o corpo até mesmo a sofrimentos de auto-infligido, né? enfermidades, Sim, e autoflagelo. Muitos se colocavam vários dias ao relento, no frio, sim. no sol, Que é a coisa do como a gente diz aqui no ascetismo. Nordeste. É uma coisa Isso, do ascetismo. ascetismo. Como a gente diz no Nordeste, tomando chuva. E o que Sim, era que acontecia? Eles ficavam doentes. sim. Daí, pastor, Era surgiu praticamente um essa ideia suicídio, né? estranha. Praticamente Isso. um suicídio autogerido, assim. Aí surgiu Paulatino. essa ideia de que Deus usa a enfermidade para santificar. E eu digo aos irmãos com clareza, na Escritura nós enxergamos 4 agentes de santificação. Jesus disse em João 15,3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus vai dizer, principalmente em Apocalipse, os apóstolos também vão testificar que o sangue de Jesus é instrumento. João vai dizer isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E um terceiro agente, aquele que habita em nós, aquele que nos empodera, o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Mas eu não encontro na Escritura a enfermidade como um agente de santificação. É lógico que nós temos lições a tirar da enfermidade, assim como temos lições a tirar até mesmo do próprio pecado. Sim. Não. Então, o que é que temos? Muitas pessoas não sabem que há uma provisão de Deus para a cura das suas enfermidades. Aí chegam diante de Jesus, assim como aquele leproso, se quiseres, podes curar-me. Mas eu consigo enxergar na Escritura, eu vou explicar isso bem daqui a pouquinho, consigo enxergar na Escritura que é a vontade de Deus curar os enfermos. Aí acontece o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 2. Nada tendes porque não pedis. É como o senhor é pai, creio que de uma moça, não é Sim, isso? uma moça. Então vamos supor que ela é uma adolescente ou uma criança, e o Senhor comprou algumas guloseimas e colocou na geladeira. E ela, como uma jovem temente, ela não vai tocar naquilo sem o seu anúncio ou consentimento. Então ela fica desejosa de comer aquelas guloseimas, mas não toca. Ela não sabe que é dela. Ela não sabe que o Senhor comprou para ela. Então ela deixa de desfrutar Usufruir, deste né? privilégio, isso por ignorância. Então, nós temos que entender que a cura é para nós, então que a ignorância caia por terra. Existe uma provisão de cura para os enfermos. Um outro fator que eu vejo é a incredulidade. Isso é bem sério, isso é bem sério. Exato. E existem pessoas que romantizam a incredulidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Marcos 6, versículos 5 e 6, vai dizer que Jesus não pôde operar obras extraordinárias na sua cidade por causa da incredulidade dos seus conterrâneos. Faltou fé. Então, a incredulidade é um agente que impede a recepção da cura.
Veja só, existem pessoas que divinizam crentes, certo, pastor? Sim. Nós, por tanto tempo, criticamos o catolicismo pelos ícones e pelas figuras que eles canonizam, mas nós também divinizamos os crentes. Se nós apontarmos que essa não é nossa tarefa, eu quero deixar bem claro aqui, mas se por acaso nós apontarmos um crente, um cristão piedoso, e dizer que ele não foi curado por falta de fé, a primeira coisa que vão dizer é, mas o irmão fulano é um crente piedoso, um homem santo. Mas veja o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 6, de Zacarias. Homem piedoso e irrepreensível. E vejam só, essa é uma percepção lucana posterior ao fato. Sim. Lucas registra que ele era piedoso Muito depois. e irrepreensível muito depois. O que isso significa? Que a percepção da piedade de Zacarias não mudou, apesar da sua incredulidade punida pelo anjo no versículo 20. Sim. Era piedoso, era irrepreensível, mas duvidou. Foi em um aspecto da sua vida, foi incrédulo. Então, queridos, é possível um homem de Deus ser piedoso, ser santo e não crer na sua própria cura e perecer por causa disso. Sem dúvida. Eu sei que o senhor quer fazer algum acréscimo, fique à vontade. Não, não. O bate-papo aqui é entre o senhor. Sim, sim, mas como eu lhe disse, como eu disse para você no início, Certo. neste campo, eu prefiro lhe ouvir, porque você tem mais a acrescentar Tá bom, pela sua então. prática, pelo que Deus lhe usa, do que eu na minha teoria. Então, eu acho importante que também os meus seguidores, né, que estão, eu acho também que muitos já lhe conhecem, mas se tem alguns que não lhe conhecem também estão passando a lhe conhecer. Isso para mim é muito relevante para que eles percebam. Quando a gente fala sobre pentecostalismo, eu falo muito sobre esse assunto. E aí alguém pode perguntar, mas existe hoje ainda um pentecostalismo vivo? Homens que são usados por Deus na cura? Existe. Eu conheço um rapaz lá da Paraíba que Deus o usa, é o Emanuel. Então, hoje o Emanuel está aí, justamente para isso. Amém. Então, vejam só, meus irmãos, há uma romantização muito grande deste ponto aqui citado, da incredulidade. Da incredulidade. Certo? Como assim, Emanuel? Quando você vê alguém não orando pela cura e essa pessoa é exaltada como sendo uma pessoa de fé, né? É comum nós vermos isso. Então, Jesus, ou melhor, Zacarias era irrepreensível, era piedoso, mas lhe faltou fé para crer na restauração do ventre da sua esposa. E outro detalhe, essa falta de fé de Zacarias não muda o conceito de Deus sobre ele. Lucas é um livro inspirado. O Espírito Santo estava dizendo a Lucas, né, eu vou citar assim de modo bem pentecostal. Sim. O Espírito Santo estava dizendo a Lucas, ele foi incrédulo, mas registra aí, era irrepreensível e era piedoso. Então, eu quero que os irmãos entendam que quando afirmamos que uma pessoa pode não ser curada por falta de fé, isso não implica em uma consequência soteriológica. Não estou dizendo que ele não é salvo, não estou dizendo que ele não foi para o céu por causa disso, mas que deixou de desfrutar da cura muitas vezes porque achava que era o desejo de Deus que ele vivesse com aquela enfermidade. Sim, pode ficar à vontade. Se você me permite, não quero que você perca o seu raciocínio, por favor. Eu acho que um ponto muito importante disso que você está destacando, que também é uma forma de, nesse caso até, refutar argumentos não tanto de cessacionistas conservadores, mas de cessacionistas liberais. Tem muito cessacionista liberal, né? O liberal já é praticamente cessacionista. Ele diz o seguinte, era fácil acreditar em milagres naquele tempo, porque aquele tempo era um mundo encantado. Então, tinha milagre para tudo quanto é lado. Mentira. A fonte de incredulidade de Zacarias era justamente porque não tinha milagres. Exato. Se acontecesse todo dia, ele não seria incrédulo, ele não era bobo. Por que você acha que os discípulos não acreditaram que Jesus Cristo tivesse ressuscitado?
Porque não acontecia ressurreição, meu querido. Então, quando se diz assim, naquele mundo da Bíblia, é fácil se acreditar nas coisas que se diz porque era um mundo encantado. Não, senhor, está completamente errado. A incredulidade de Zacarias é um exemplo, a incredulidade das pessoas para acreditar que Jesus Cristo pudesse fazer prodígios era outro exemplo, a incredulidade de João Batista, se Jesus era o Messias, depois dele mesmo ser usado para dizer que Jesus é outro exemplo, a incredulidade de Tomé é outro exemplo, então não era corriqueiro não, pelo contrário, ressurreição e milagre sempre foi uma coisa dificílima de se acreditar, porque não era corriqueiro, eram casos extraordinários. Então isso comprova justamente a argumentação contrária do que se diz. Era fácil crer naquele tempo, porque naquele tempo era todo mundo... quem diz isso, entre os filósofos, eu até cito nesse meu livro aqui, né? É justamente um filósofo britânico, né, que agora está me fugindo da memória, que depois que a gente vai passando de uma certa idade, você vai esquecendo as coisas. Não é porque é velho demais. Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Mas é porque você tem tanta coisa de acúmulo na tua mente. É David Hume, lembrei. David Hume Sim, sim. vai dizer que os milagres são fáceis de se acreditar no tempos de Jesus e no Antigo Testamento piorou, porque os homens eram ignorantes, embrutecidos e não tinham conhecimentos para poder atribuir aquilo que era milagre, aquilo que era mero fenômeno que estava se apresentando nos olhos deles, na percepção, mas não estava acontecendo. Ele está absolutamente equivocado, porque o que mais tinha era a incredulidade nos dias de Jesus. Era o que mais tinha. É verdade. Eu acho interessante destacar uma coisa. Os mesmos pressupostos que os liberais, que muitos ateus usam para tentar refutar os milagres de Jesus e os milagres daquele tempo, são usados hoje pelos cessacionistas para tentar refutar os milagres que ocorrem entre pentecostais e carismáticos. Por isso que o pessoal fica bravo comigo. Que eu digo que a diferença do liberal para o cessacionista é só uma diferença cronológica. O liberal não acredita em milagre, nem hoje, nem no tempo da Bíblia. O cessacionista diz, não, hoje eu não acredito, mas no tempo da Bíblia eu acredito. É só isso aí, a diferença é só de cronologia. A incredulidade é bem parecida. Um exemplo disso é eles atribuírem as curas que acontecem a fenômenos psicológicos, psicossomáticos. Sim, né? Sim. A cura de enfermidades psicossomáticas. Sim, autocura, né? Exatamente. Assim, eles praticamente creem em fenômenos paranormais, mas não creem no poder de Deus. É bem complicado isso aí. Exato. Tem que ter bem mais fé. Eu até admito que eles têm mais fé do que nós. Oh, Deus. Olha só, inclusive eu tenho aqui em mãos... Mas não creio na Bíblia, né? Sei lá eu. Aí é difícil. Complicado. Inclusive eu tenho aqui em mãos um livro chamado O Poder da Oração que Cura. É de um médico não cristão. Sim. Inclusive, ele vai fazer referências aqui neste livro ao divino, não somente se referindo ao Deus cristão. E ele vai mostrar nesse livro que a oração ela tem o poder de curar. Ele afirma que colocou a oração no laboratório. Sim. Então ele vai mostrar o poder da oração para a cura, de um modo bem prático. Então, se os cientistas isso, né? reconhecem, aqui o Dr. Randy Clark, nesse livro Testigo de Milagros, Testemunho de Milagres, ele vai falar que uma médica, ainda não temos em português. Sim, está em espanhol. Uma médica chamada doutora Candy Brown, acho que é assim que se pronuncia, ela acompanhou as curas que acontecem no ministério dele com surdos e cegos. Uhum. E ela pôde identificar que todas as curas foram curas genuínas e não houve nenhuma cura, nenhuma autocura, nem curas psicossomáticas. Uhum. Sim. Então veja só, a incredulidade é um impedimento fatal. Certo, meus irmãos? E se e você outra me coisa permite... que eu quero destacar. Sim, fica à vontade, fica à vontade. Eu não quero cortar o seu raciocínio, por favor. Não, tá tudo bem amarrado aqui, não vai cortar nada. Tá concatenado, ok. Então, veja bem. Sim. Há que se distinguir incredulidade de dúvida, viu? Sim. O que a Bíblia condena é a incredulidade. A Bíblia não condena ter dúvida. Por quê?
Porque se a Bíblia condenasse eu ter dúvida, então eu teria que ter sido criado onisciente. Eu não fui criado onisciente. Então, dúvida é uma coisa normal da limitação do ser humano. Agora, a incredulidade é uma decisão de não acreditar. É diferente. Só para distinguir. Exatamente. Entendeu? Então, não se sinta culpado por Muito você ter bom. dúvida. Quem tem dúvida, continue tendo, porque você mostra que você é ser humano. No dia que você não tiver mais nenhuma dúvida, ou você morreu, ou você virou Deus. Então, é meio complicado as duas coisas aí. Então, se cuida. Dúvida é um problema. Incredulidade é um problema. Que é uma decisão do coração de não crer. A dúvida não, ela é inerente ao fato de nós sermos finitos e ilimitados. Muito bom. Um terceiro ponto, né, é a falta de fé daquele que ministra. Sim. Certo? Nós temos justamente em Marcos capítulo 9, versículos 18, 19 e 29, nós temos no versículo 18, os discípulos não conseguindo expulsar o demônio. Que nós já passamos por ele. No versículo, falamos exato, sobre ele. Falamos. Versículo 19, 18 e 19, eles não conseguindo curar, e Jesus censurando-lhes a incredulidade. É tanto que no versículo 29 ele vai dizer que essa casta só se expulsa com o jejum e oração, e ele mostra o jejum como um agente catalisador ou responsável pelo aumento da fé. Né? Ao contrário do que muitos pensam que o jejum é barganha, mas não. O jejum ele serve para aumentar a fé. Né? Ele limita a nossa carne, ele disciplina a nossa carne, a nossa mente, e faz em nós, aliás, crescer a fé. Então, nós temos o quê? Não é porque alguém orou e aquela pessoa não foi curada, que não seja a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada. Os discípulos oraram, tentaram expulsar, o demônio não saiu. Mas após Jesus interferir, o demônio foi embora. Então, querido, se você orou a primeira vez e a pessoa não foi curada, não é porque não seja a vontade de Deus. Talvez você precise crescer na fé. E aqui eu falo não para você se martirizar e entrar no quarto chorar com depressão. Não, não, não. Você precisa tomar uma atitude firme de colocar a sua fé em crescimento. Através de quê? Da leitura da palavra, do jejum, da meditação, da oração. São disciplinas espirituais. São disciplinas espirituais corriqueiras, normais, né, que nós precisamos ter. Então, não é porque você orou que a pessoa não foi curada, que não seja a vontade de Deus que aquela pessoa seja curada. E, em último lugar, pastor, eu quero complementar o que o senhor já falou, que é justamente o mistério. Né? Sim. Existem situações que só Deus sabe, e aqui entra justamente a sabedoria e soberania de Deus. Deus é sábio e é soberano. Então essas duas coisas entram em ação. Né? O que é que temos como exemplo bíblico? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz que Eliseu ficou doente para morrer. Eliseu! Eliseu! Camarada que foi agente na cura de Naamã, que restou o filho da sunamita. Então, um camarada que tinha uma vida carismática, ativa, nos milagres e na cura. E o texto diz no versículo 14, que ele estava doente, com uma doença que ele morreria com ela, e no versículo 20 diz que ele morreu e foi enterrado. Então, veja só, Eliseu adoeceu, morreu, não foi curado. O que é que nós aprendemos? Que Deus ele tem os seus propósitos. Além dele ser soberano, e na sua soberania não dá a cura, ele é sábio. Então, ele tem o porquê necessário de não conceder a cura. Eu gosto de exemplificar da seguinte forma. O Senhor, como Pai, eu tenho certeza que chegou um momento em que o Senhor teve condições de dar à sua filha algo que ela queria, mas o Senhor não deu. Por quê? Na sua sabedoria de pai, aquilo não serviria de benefício para ela nem para você, como Sim. pai. Perfeito. Então, Deus, como um soberano, dá quando quer, faz o que quer, e como sábio, ele sabia e sabe que se conceder aquela cura, ela não vai lhe conferir a glória devida. Aí olha o que acontece com Eliseu. Ele não foi curado.
Mas quando lançaram um defunto nos seus ossos, o que é que acontece? O defunto ressuscita. Deus recebeu uma maior glória com a morte de Eliseu do que talvez se ele tivesse sido curado. Sim. É isso então, mesmo. Temos esses 4 pontos aqui. E o último é o principal. Então, irmãos, se você cumpre, entre aspas, né? Se você cumpre, entre aspas, se você se enquadra, você é uma pessoa que sabe que Deus quer curar, você é uma pessoa que crê na cura, você já foi, já recebeu a oração de homens de fé de Deus e Deus não lhe curou, Deus tem, em sua soberania, o domínio de tudo, e ele é sábio. E ele, somente ele, sabe do porquê a cura não veio. Certo? Então, Pastor César, a nossa live está quase chegando em 1 hora. E eu não gosto de recomeçar, mas nós podemos recomeçar. Mas eu queria encerrar de modo bem amarrado, concatenado com o Senhor, para a gente salvar e colocar no YouTube. Nós podemos voltar daqui a pouco, mas eu queria que o Senhor falasse, complementasse essas questões para nós encerrarmos aqui a nossa live. Bem, eu realmente até queria falar contigo o seguinte. Eu tive uma live hoje já. Sim. Já fiz uma. Vou fazer outra amanhã cedo, 11 horas da manhã. Então eu tô, querendo ou não, tô um pouquinho exaurido. Então, muito bem. Eu queria remarcar um outro dia para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, porque esse assunto é vasto. Muito bem. Ele é importante, ele é prático e ele é necessário, urgente, em qualquer tempo que nós vivermos, mas principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito delicado, mas que Deus pode utilizar desse momento como um momento de despertamento da gente, como agentes do seu reino, discípulos do Senhor, para ajudar as pessoas. Entendeu? Então, exatamente. As colocações do Emanuel são importantíssimas, explicando de maneira bem clara, bem bíblica, os possíveis, né, as possíveis respostas para uma não cura, né, uma não efetuação da cura, principalmente no que diz respeito ao nosso lado humano. Então, assim, o que ele está fazendo é tentando eliminar, né, justamente os aspectos que possam ser da nossa parte, que são aspectos impeditivos, deixando apenas bem claro que o último aspecto, que é o aspecto do mistério, que se reserva a Deus o direito, nós não podemos entrar, né? Nós não podemos perscrutar. Então, enfim, nós deixamos na mão de Deus, mas aquilo que é possível ser feito da nossa parte, nós precisamos fazer, que é justamente o que você mostra com esses exemplos muito claros. Então, o pentecostalismo é uma expressão da fé cristã que acredita que a cura divina está aí, está em atividade, não é para glorificação pessoal de ninguém, não é para inflar o ego de ninguém, não é para fazer propaganda denominacional. A cura é para socorrer, né, a pessoa que está sofrendo e glorificar o nome do Senhor. Então, quando a gente fala sobre cura divina, não estamos aqui promovendo charlatanismo, não estamos aqui sendo irresponsáveis, pelo contrário, estamos aqui preocupados em pregar o evangelho integral. E o evangelho integral, ele tem a cura divina como um dos seus aspectos também. Então, para mim, eu fiquei muito feliz de lhe ouvir, porque eu sei que você é uma pessoa muito usada por Deus nessa área, e tem ainda por cima toda essa fundamentação bíblica, teológica, para que a gente possa entender que você não faz o seu trabalho meramente solto, você faz fundamentado, você faz abalizado, e eu fiquei muito feliz. Para mim é um presente de Deus poder conversar com você, mano. Tem esse momento aqui para a gente conversar e mostrar para os irmãos que isso está vivo e está aí em plena... de plena disponibilidade do povo de Deus e das pessoas em geral, e importa que nós nos coloquemos na presença do Senhor para estar prontos a sermos canais. Amém. Para mim que é um prazer, pode ter certeza, porque existem coisas que só Deus faz, na verdade, e eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque nós estamos aqui tendo irmãos de vários lugares, e que talvez, ou melhor dizendo, com certeza, muitos irmãos tinham dúvidas a respeito desse assunto,
Sim, E eu creio que o Senhor Deus começou a quebrar muitos sim, conceitos e preconceitos equivocados a respeito da cura. não há Então, dúvida. eu quero encerrar minha participação apontando para algo extremamente necessário. A cura, ela precisa apontar para o curador. Se um obreiro, se um ministro usa da cura para fazer propaganda do seu próprio ministério, da sua denominação, ele está fazendo isso de modo irresponsável. E ele está fazendo isso de modo antibíblico. Nós observamos que quando Paulo e Barnabé chegaram em determinada região, Paulo efetuou uma cura e eles começaram a exaltar Paulo e Barnabé. Eis aqui os deuses desceram até nós e nós corremos um risco de apontar para nós. Mas Sim. eles disseram, não, sou homem, somos homens igual a vocês. Igual a vocês. Então, que vocês, irmãos, tenham isso em mente. Se algum ministro usa da cura para tentar credibilizar seu ministério, apontar para si mesmo ou para o seu movimento, denominação, não merece crédito. A cura precisa apontar para o curador. Pastor César, muito obrigado por esse privilégio de nós estarmos aqui batendo esse papo, conversando. É verdadeiramente um privilégio para mim, porque você é um homem de Deus, um referencial, e o dom que Deus lhe deu é um dom que edifica, levanta e esclarece as nossas vidas. E o meu dom é esse, o seu dom é esse, e nós juntos, como Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 11, capítulo 4, versículo 11, nós juntos trabalhamos para o aperfeiçoamento dos santos até aquele dia. Deus abençoe, um abraço muito grande, espero lhe ver em breve. Nos vimos a primeira vez em 2016. Se Deus quiser. Espero lhe ver em breve, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Eu falei de uma live, Sim? Amanhã tem duas. Tem duas lives amanhã, uma de manhã e outra à noite. Eita, Deus abençoe. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela audiência. Até mais. Amém. Meus irmãos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês, pela participação, pela interação. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos.